Está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pai, em nome de Jesus, que bom ler a Tua palavra mais uma vez nesta casa, pois este altar, ó Pai querido, ele foi consagrado para que a Tua palavra fosse pregada nele. Então ajuda-nos todas as vezes que temos essa responsabilidade, e eu quero te pedir que sempre, ó Pai querido, nos dê a revelação que for necessária para o momento, ó Deus, pelo dom da palavra da sabedoria e do conhecimento. Sendo assim, a glória será tua, mas a alegria e a edificação será da tua igreja. Assim te peço agradecido, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Meus irmãos, esta lição que nós estamos hoje é uma complementação das demais lições que nós estamos tendo desde o primeiro domingo do mês de janeiro, que é falando sobre a família. E essa lição de hoje, nós estamos falando sobre família novamente, mas agora sob o título Os Cuidados com a Era Digital e com os Idosos. Em toda a área que nós estamos tratando aqui está falando da família de um modo geral, como foi a semana passada, domingo passado, os desafios da família na sociedade. E hoje nós estamos com esse tema aqui interessante, que o comentarista pastor Valdir Alves traz para nós analisarmos. Na verdade aplicada, eu estou na página 32, para quem tem a revista, né? É a revista do aluno. Na verdade aplicada, o comentarista, ele disse assim: é preciso usar as ferramentas tecnológicas com discernimento, equilíbrio e critério, procurando sempre estar atento aos princípios bíblicos. Ele não diz, em hipótese alguma, que é contra ou que nós não devemos nos contextualizar. A igreja não se moderniza, ela se contextualiza. Então, a era digital é para a igreja viver a era digital. A igreja não precisa ficar preocupada com a questão da mídia, da era digital. Só que nós sempre precisamos tomar cuidado de como fazemos isso, né? Então, o uso, por exemplo, dos aparelhos que hoje temos eletrônicos, como o uso do aparelho celular, que veremos aqui. Aí, claro, cuidado aqui com os idosos, nós vamos entender a situação. Mas esse uso, por exemplo, ele é extremamente necessário hoje. Hoje nós estamos contextualizados. Uma pessoa que não usa esses meios eletrônicos, ela fica um tanto desatualizada, fora de mercado, né? E pasme que hoje nós precisamos para trabalhar, acelera com a globalização, como veremos aqui, acelera todas as conversações, os negócios nas relações socioeconômicas do mundo, não é do Brasil, do mundo. Agora, por exemplo, usar o aparelho na hora em que nós tiramos para o culto ao Senhor, para o louvor a Deus. Aí usar, não estou dizendo usar para puxar um hino como as meninas que usam, né? Como às vezes nós também, a Ana e eu, quando vamos fazer aquele dueto pós-cinza, aqui no Liga Ventilador a gente pode, né? Dueto pós-cinza. Aí então a gente usa às vezes a letra no celular. Mas quando se usa assim, ainda está dentro do contexto, irmãos, daquilo que é usual, daquilo que é permitido. Mas quando nós usamos e desprezamos o momento de culto, quando nós usamos, em vez de estarmos atentos à ordem do culto, na adoração, no louvor, na palavra, então nós pecamos. O mesmo aparelho nos faz exaltar a Deus,
como também nos faz pecar contra o Senhor. Está entendendo? Então, ou seja, ou ele pode ser santo, ou ele pode ser profano. Nós é que escolhemos como devemos usá-lo. Então, o que acontece aqui? Ele disse aqui, ele usou a carta de João, usou também Levítico como um conselho, honrando a nós mais, vamos dizer assim, os mais jovens, eu ia dizer a nós mais jovens, ó, eu ia dizer, mas em relação ao pastor Íris, eu sou jovem ainda, né? Ele está 30 e tantos anos na minha frente. Então, mas em relação aos mais velhos, está escrito lá em Levítico, irmãos, Deus sempre teve um cuidado com o que chamamos hoje de terceira idade, ou melhor idade. Na verdade, melhor idade é para suavizar para o velho, né? Não é tão melhor assim, não. Mas diante das cães, aí está escrito assim, diante das cães te levantarás. Então, os mais velhos vão lembrar que nós tínhamos esse hábito numa sala de aula, lembra disso, né? O professor chegava, ou o diretor, a diretora, geralmente era a diretora, né? A diretora da escola chegava, ou a professora, todo mundo se levantava. Se entrasse a gente entendia como um visitante, mas vamos dizer que fosse um representante lá de uma editora que foi apresentar e foi conhecer a sala de aula. Nós nos levantávamos. Então, isso aqui era um preceito, já era um preceito das Escrituras que diz assim, não é, né? Diante das cães te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. E Deus, nas Escrituras, ele nunca, assim, se exime de falar velho. Mas hoje, quando a gente fala o velho, aí a pessoa fala, velho é o pecado, velho é teu passado. Que é isso, irmão? Ou você está novinho? Eu não estou mais novinho, então se uma pessoa chama meu velho, meu velhinho, tá bom, não estou mais novinho. Então, olha só, mas a palavra do Senhor, ela diz assim, eu vos escrevi, pais. Está falando agora para os mais velhos, uma referência. Coloca esse pais aqui, mesmo que você não tenha tido filhos, né? Mas tenha a idade de experiência. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens ou mancebos, né? Porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Dentro disso aqui, o comentarista vai tratar para nós coisas interessantes. Ele vai mostrar-nos que a era digital, irmãos, querendo ou não, ela muda a rotina da família. A era digital mudou e muda a rotina da família. É a parte 1 que nós estudaremos. Na parte 2, aí então ele traz para nós, falando um pouquinho sobre a iniquidade e a tecnologia. A iniquidade sempre existiu antes da tecnologia. Mas com a tecnologia, aí parece ela ter acrescentado. Ela não acrescentou por causa da tecnologia. Ela acrescentou porque a palavra de Deus diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfria. Então a iniquidade aumenta. A multiplicação, o amor esfriou, a multiplicação do pecado se aumenta. Agora a tecnologia, ela pode abrir portas para a iniquidade, né? E o comentarista falará para nós sobre isso. E vamos explicar os cuidados da família com os idosos. Então, essa presente lição, a introdução da página 33, ele nos diz, é uma oportuna e necessária reflexão, está ali na tela, sobre o uso das novas tecnologias e a relevância do acolhimento cuidadoso com os idosos. São 2 temas que exigem do discípulo de Cristo atenção, oração, discernimento e atitudes coerentes com princípios bíblicos. Então, falando na parte 1 da nossa lição, a era digital muda a rotina da família, que o comentarista nos traz. Ele diz, já nos orienta assim, com a pós-modernidade, a era em que vivemos é chamada de era pós-moderna. Mudou muito dos anos 60 para cá, a coisa mudou
assustadoramente em todos os sentidos, né? E com a pós-modernidade, as mudanças tecnológicas, a globalização e a era digital chegou para ficar e não tem mais volta. A era digital veio para ficar, não tem mais volta. Nós nos acostumamos, nós vamos dizer, nos contextualizar. Você percebe que hoje a palavra do Senhor precisa ser cumprida. E hoje, qual é a maior preocupação do crente em Cristo Jesus? O chamado chip na mão direita. Aquele grãozinho de arroz que tem lá, que tem todas as informações. As pessoas estão preocupadas. Alguns crentes estão aí com um vídeo de uma brasileira que já tem, né, aqui perto de nós, já tem esse chipzinho, já paga suas contas usando a mão direita. Irmãos, não se preocupem. Escuta, aí colocaram assim, primeira brasileira a ter o sinal da besta. Isso não é o sinal da besta. O chip não é o sinal da besta. Escuta o que eu estou te falando. O chip não é o sinal da besta. O sinal da besta é algo totalmente espiritual, no mundo espiritual, e que Satanás utilizará desses meios que nós aqui temos, chamados da tecnologia. Ele utilizará a tecnologia. Então, esse sistema seria a tecnologia, ele aproveita a tecnologia para fazer a pressão que ele precisa fazer no mundo, como anticristo que ele é. Agora, não é propriamente o documento que é o sinal da besta. Se fosse assim, todos nós já seríamos marcados. Alguém consegue comprar, negociar, comprar e vender? Não estou falando de você comprar uma bala jujuba ali na esquina. Estou falando de você fazer seus negócios, suas compras, venda sem o CPF. Quem consegue? Você consegue aposentar sem o CPF? Sem esse número de identificação que você tem? Isso é um número de identificação. Ninguém consegue. Nós somos marcados. E hoje as crianças são obrigatoriamente, obrigatório, melhor, vou corrigir a fala, é obrigatório uma criança, ao nascer, sair de lá já com o seu número de CPF. Então, quer dizer, é uma marca que temos, mas essa marca é sinal da besta? Claro que não, gente. Isso é uma identificação que tem, é o chamado seguro social em alguns países, para que o cidadão seja cidadão. Agora, nós temos todos os documentos, não temos? Aí, quando chegou final da década de 80, e começou a surgir o Código de Barras, ficou uma preocupação, crentes e pastores falando que era o sinal da besta, né? Então, o Código de Barras hoje existe em todos os produtos que você tem, e ninguém fica olhando 666. Ninguém fica? Não, ninguém fica. O que, na verdade, com a globalização, o Código de Barra fez-se necessário, porque no Código de Barra é identificado o lote, é identificada a data de fabricação, onde foi fabricado, em que país, em que cidade, tudo está naquele código. Tudo está naquele código. Para a gente não, a gente olha assim, é um montão de tracinho com uns números estranhos. Mas percebe que quando você vai a um local e hoje já passa na maquininha o código de barra, sai tudo ali, o número, tem tudo ali, todos os documentos estão ali. Depois veio o chip no cartão. Aí foi outra coisa de doido, né? Hoje todo mundo tem um chip, já passa até o cartão. Tem aproximação, sim. Aí passa no relógio. Não passa no relógio, tem gente que passa no relógio. Tem gente que nem tira da carteira, passa a carteira assim, ó. Aí já passa o chip lá. Naturalmente. Ninguém diz assim, é o sinal da besta. Por que você acha que aquele grãozinho aqui será o sinal da besta? É um documento, irmãos. É um documento que o mundo está caminhando para isso. Todos os documentos que temos, toda a informação da parteira que já morreu, estarão naquele documentinho.
Todas. Nós vamos andar só com esse documento no futuro. Eu espero ser arrebatado até antes, que é muita coisa para minha mente, né? Agora, irmãos, todos, talvez eu nem pegue isso, está tão perto, mas talvez eu não pegue. Mas todos terão que fazer isso, todos. Quando teve que recentemente fazer tipo um recenseamento, uma mudança do título de eleitor, alguém questionou? As pessoas enfrentavam uma fila enorme para ir trocar o seu título de eleitor, atualizar, não foi? Alguém questionou? É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Você sente tirar uma necessidade, que a tecnologia, ela avança, o mundo está globalizado. Agora, o crente em Cristo Jesus, ele tem o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele tem a marca de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele tem, quando é que a gente fala quando eu trago no meu corpo a marca de Cristo? É claro, tem um duplo sentido em que ele realmente tinha algumas marcas de chicotadas, de espancamento. Agora, irmãos, ele está falando de uma marca que é o penhor do Espírito Santo na vida dele. Só o crente tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ninguém pode te marcar. Não tem besta, não tem Satanás nesse mundo que possa te marcar. Não tem. A menos que você queira negar o nome de Jesus que você leva. Aí sim, aí ele deita e rola. Tá? Mas volta ao assunto, que esse é o assunto aqui. É porque eu falei que alguém ia pensar assim, mas e o chip, e o sinal da besta? Então, alguns benefícios. Aí, observando de falar sobre os benefícios, então ele diz, a era digital chegou para ficar e não tem mais volta. Não tem mais volta. Você precisa se contextualizar. Eu continuo sendo eu mesmo, mas eu uso os meios de comunicação. E você usa também os meios de comunicação. No início, quem sabe tenha resistido. Quem sabe você tenha resistido, como até alguns ainda resistem, né? Mas, olha, não tem mais volta, cada dia aumenta a sua sofisticação e tecnologia de ponta. A inteligência artificial, máquinas e robôs programados para interagir com os seres humanos. No final dos tempos, a ciência se multiplicará. Está escrito ou não está? Daniel 12:4. Que no final dos... Daniel viu, não entendeu bolufas, tá? Ele viu, mas não entendeu nada. Mas no final dos tempos, está escrito, eu, Daniel, encerro essas palavras... E tu, Daniel, encerra essas palavras, Deus fala para ele, o anjo, né? E sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O mundo é globalizado. O mundo tem um conhecimento. Hoje você não precisa, irmãos, não precisa mais de comprar um jornal na banca. Só barbeiro que compra, irmãos. E compra aquele meia hora que não presta para nada. Então, olha, agora, ninguém mais precisa. Qualquer informação está aqui, na palma da sua mão. O mundo inteiro. Informações e, às vezes, acontecimentos que estão acontecendo em tempo real e você está assistindo. Como a guerra. Tempo real, você aqui assistindo na palma da sua mão, literalmente. O mundo é globalizado. E essa tecnologia, não adianta você ter medo. Você tem que ter discernimento para saber o que usar. Aqui vai mostrar alguns malefícios, mas também tem muitos benefícios. Então, observa, alguns benefícios da tecnologia. Você se comunica mais rápido. Foi ou não foi bom para a gente assim? Por exemplo, nós temos um grupo, a Cássia e a Elba estão aí, né? Que a Elba hoje não está. Nós temos um grupo da nossa família, né? Um grupo da família. Aí o pessoal lá de São Paulo, lá de Sergipe, a gente se vê, a gente se fala. Está entendendo? Olha, antes da tecnologia, a gente não tinha essa condição. E vem em tempo real, se for o caso, né? Pode fazer uma chamada de vídeo. Então, o que acontece? Irmãos, isso é uma bênção para nós. É uma bênção, Bia, estreita relacionamentos nesse sentido com pessoas distantes. Meus irmãos, nossos irmãos que estão lá em Portugal cultuando, aí eu assisto os cultos dele ao vivo, em tempo real. Eles assistem o nosso aqui também,
Nessa hora eles estão assistindo. Está entendendo? Então, isso aí é um estreitamento, é uma bênção para nós. Tem alguns malefícios? Tem, mas tem benefícios. Então, não tira tudo como sendo algo que seja diabólico, satânico. Não, Deus deu inteligência ao ser humano. É que nós nos assustamos. Nós ficamos assim. É claro que nós nos assustamos tanto com o que está acontecendo, que a gente pensa assim, pô, tempo bom era aquele que a gente não tinha nada desse conhecimento, não é assim? Não tinha nada e ficava lá atrás. Mas, irmãos, aquele tempo passou. Hoje eu vou, por exemplo, às vezes aí nos cantões desse aí, quando vou lá para Bocaina, aí eu fico pensando, como que uma pessoa consegue morar no meio do nada, sem energia? Como? Está entendendo? Mas ele já acostumou naquela vidinha. Ele já acostumou naquela vidinha. Mas quando ele experimentar a tecnologia, quando ele experimentar, vamos dizer assim, esse mundo moderno, século XXI, que ele está lá no século passado ainda, quando ele experimentar o século XXI, ele não quer outra vida, irmãos. Não quer outra vida. Então, olha... Então, até, e se não fosse isso, né? Aí, tá vendo? Assiste lá de Brasília. Ainda ri de mim ainda. Ri de mim, eu sei disso. Então, mas não tem problema não. Não tem problema não. Então, olha, irmãos, se comunica mais rápido e segue o espaço dos familiares online, como estamos falando. Você encontra parentes e amigos que há muito tempo não se via, e qualquer coisa que aconteça, você tem socorro emergencial e rápido. Então, hoje é muito prático, né? Hoje é muito prático. E nós nos assustamos, claro, a cada dia aumenta a tecnologia, nós nos assustamos, a nossa mente não alcança, diferente da mente de uma criança que já nasceu com a tecnologia na mão. Percebe que eles sabem coisas que nós não sabemos? Dentro da área tecnológica, nós não temos essa agilidade, mas nós também precisamos usufruir desse benefício. Então, são muitos benefícios. Ajuda na palavra amiga do conforto, do consolo, nos momentos de angústia. Ajuda, irmãos. Aflições, auxilia na pregação do Evangelho, como o Júlio agora mencionou. E o Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo, lembra disso? Em testemunho a todas as nações. A tecnologia nos auxilia a alcançar esse propósito. Alguém ficava perguntando assim, mas como Jesus só poderá vir quando o Evangelho for pregado em todo o mundo? Embora o contexto de Mateus 24 não necessariamente implica isso, que ali está falando do período de grande tribulação, e nós acreditamos, nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E ali está dizendo, então, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Quer dizer, quando a igreja for arrebatada, Deus manterá nesta terra 144 mil testemunhas, 12 mil de cada tribo, e eles pregarão o evangelho do reino, aquele que está no Salmo 34, e que, embora interpretado às vezes de uma maneira estranha, mas as testemunhas de Jeová dizem, é aquele reino milenial. Eles pregarão esse evangelho na grande tribulação. Mesmo na grande tribulação pós-arrebatamento, a salvação será pela graça. Nunca é por mérito do homem. Então, o evangelho será pregado a essas pessoas. Mas agora é diferente. A igreja prega um evangelho, e a igreja nasceu e foi preparada para ir ao céu com Cristo. Agora, quem ficar na grande tribulação, se você acha que pode ter essa oportunidade e quiser encarar a besta e o falso profeta, aí você é só relaxar com a tua vida, você vai entrar na grande tribulação. Fica tranquilo, vai entrar. Agora, tem uma oportunidade de ser salvo? Claro que tem, mas com dores, irmãos. Com dores. É melhor agora. A gente fala o quê?
melhor prevenir do que remediar, não é assim? Então, previna a sua salvação, previna a sua vida agora com Cristo, né? Não espere o arrebatamento para depois, aí você vai falar, tá vendo? Fizeram, eu estou aqui, ó, e tem oportunidade, só que a coisa vai pegar. Aí sim funcionará a questão do sinal da besta, porque o anticristo, ele se levantará contra Deus e contra tudo que diz relacionado ao nome de Deus, e ele exigirá a adoração a ele. Aí ele utilizará o quê? A tecnologia, que já está de ponta, ele utilizará isso e então fará com que um controle geral. Já tem o controle geral, o mundo todo é controlado, tá? Hoje você conversa uma coisa aqui, em off, daqui a pouco lá no Facebook está te oferecendo. É verdade, não é? Pô, estou com uma vontade de comer um bacalhau, daqui a pouco bota lá no Facebook, bacalhau na promoção, olha só. Lá no mercado faz o L. Então, aí fica ruim, né? Meus irmãos, olha só. 1.2. Alguns malefícios. Aí vamos a alguns malefícios. Benefícios tem bastante, tá, gente? Alguns malefícios da tecnologia. Olha, estudos sobre os dependentes tecnológicos revelam a redução de atenção. Nunca se viu uma geração que fique sempre falando, eu tenho déficit de atenção. Meu Deus do céu, todos nós estudamos, todos nós fomos para a escola. Déficit de atenção no nosso tempo, irmãos, era relaxamento e tinha punição. Agora não, o camarada é tratado diferente que ele tem déficit de atenção. Mas, ó, escuta, revela redução de atenção. Você tem muita tecnologia na mão, mas você não presta atenção naquilo que se fala, naquilo que se apresenta, você não presta. As pessoas ficam impacientes para ouvir. Então, olha, revela redução de atenção, aumento do sedentarismo, aumento de obesidade. Já viu quantas crianças hoje estão obesas? Sem querer tacar pedra, tá? Você que é gordinho, não esquenta a cabeça não, porque eu também estou acima do peso. Eu acho que até Deus tem me mantido acima do peso para eu poder falar e as pessoas não me julgar, né? Senão ia falar, se ele fala isso que ele é magrinho. Então eu até dou graças a Deus, sou gordinho. Aí, tá vendo? Ele assistiu uma palestra lá na Marinha do Brasil, que essa é a geração, a primeira, comprovadamente, que ela está, por conta da tecnologia, ela está uma geração obesa. Comportamento alterado, né? Em todos os sentidos. Altera o metabolismo geral, né? Então, olha, irmãos, aumento da obesidade, perda de identidade da autoestima. Quantas pessoas, irmãos, nunca se viu, irmãos? Nós fomos crianças, nós fomos adolescentes. Eu não tenho noção assim de memória para lembrar que um dia um colega meu de criança tentou suicídio, cortou o pulso. Não tenho memória. E olha que lá em casa, e todas as casas, né, era Gillette. Não era Presto Barba, não, era Gillette. Navalha. Nunca se viu. Aí hoje tantos adolescentes cortando pulso, tentando suicídio. Como pode, irmãos? Tem tudo nas mãos. Irmão, tem tudo. Tem ar-condicionado em casa. Nosso tempo a cortina era feita de saco de leite ou de retalho. Era verdade ou não era? E a gente era feliz. E ninguém se matava. Não tem um amigo, irmãos, um colega da minha infância que tenha cometido suicídio. Que eu lembre, não. Que eu conheça, não. Agora, hoje, a gente tem que lidar com isso dentro da igreja porque o índice de suicidas aumentou e, pasmem, entre crianças, juniores, adolescentes e jovens. Não passou nada na vida, nada. Aí o camarada vem aqui, minha vida está difícil. Que está difícil? Tem tudo, irmãos.
Tem tudo e a vida está difícil. Olha, isso aqui, alguns malefícios da tecnologia. Ela traz benefícios? Traz. Mas também traz malefícios. Olha, perda de sono. Há, sim, aumento de estresse e depressão. Hoje, uma das profissões rentáveis é o quê? A psicologia. Aumento de estresse e depressão, ansiedade. Irmãos, assim aqui não cabe na nossa mente uma criança ansiosa, uma criança depressiva, uma criança estressada. Não cabe na nossa mente, irmãos. Irmãos, eu sou do tempo que a gente comia goiaba com bicho, irmãos. E se não tivesse bicho, estava arriscado reclamar com a goiabeira. Ué, o que está acontecendo? Entendeu? Pô, goiaba ruim, não sabe? Aí é para outra que tivesse bicho. Aí hoje as crianças têm tudo, irmãos. Lava tudo com detergente, tem tudo na geladeira. E estão estressadas, estão doentes. Quem é que entende essas coisas? A tecnologia está trazendo informações negativas, irmãos. Negativas, e nós não tínhamos isso. Nós vivíamos cada dia o seu mal. Você não tinha aquela preocupação amanhã, não. Você vivia aquele momento ali, né? Se entrasse de férias na escola, era férias mesmo, não queria saber. Não, então, vivia aquele momento. Aí hoje não, todo mundo estressadinho. Olha, irmãos, inibição, olha a dificuldade, perda de sono, dificuldade no relacionamento presencial, dificuldade em se relacionar presencialmente, inibição ao falar em público, a falta de contato com as pessoas de forma presencial é uma perda de relacionamentos mais afetivos e isolamento das pessoas que não passam mais o seu calor humano. Talvez seja por isso que hoje a maioria dos nossos jovens, agora vou tacar pedra nos jovens, ficar com raiva, não fico com raiva de mim não, que a minha função aqui é falar, né? A sua é atentar porque eu falo ou não. Agora, a maioria dos jovens hoje, irmãos, está dando 28, 29, 30 anos, tudo na barra da saia da mãe. Não casa não, mano. Não casa, já observou? Irmãos, quando eu fiz 21 anos, só esperei fazer 21. Aí pronto, casei, acabou. Casamento é ato de fé, irmãos. Casamento é pela graça. Casamento que nós estamos falando aqui, é instituição divina. Então, quando é uma instituição divina, você entra com a tua parte, que Deus entra com a parte dele, e dá graça e glória. E não nega bem alguns aos que andam na retidão. Não é assim? Salmo 84, 11. Agora, hoje, a pessoa faz 20, faz 25, faz 30, faz 40, faz 50, irmão. E aí começa a orar, meu Deus, não deixa a mamãe ir embora não, porque está na aba. Está na aba. E se mamãe for embora, melhor coisa que Deus faz por ele é matá-lo. Porque ele não tem mais como sobreviver. Que é isso, irmãos? Olha o que está acontecendo aqui. Porque fica, irmãos, com a tecnologia, aí fica... Não tem aquela coisa assim de conversar com a pessoa, sentir o calor humano, bater o papo, né? Paquerar. Não é uma palavra antiquíssima? Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Não é mandando selfie, não. Não, irmãos. Funciona assim, não, tete a tete. Participar do mesmo grupo, da mesma saída, do bate-papo. Agora vai no celular. O celular, irmãos, é mentiroso. Então, irmãos, quando se passa muitas horas nas redes sociais ou na internet, vira vício. A pessoa fica dependente e fica escravizada. Você tem que ter um momento para usar, momento para parar, momento para trabalhar, para fazer alguma coisa, para ler a Bíblia, para cantar, para ensaiar. Então, quando você fica muito tempo, isso vira vício. Já viu o tanto de pessoas que hoje são preguiçosas? Para atender um cliente, por exemplo, meu Deus do céu, ela está arriscada ficar olhando ali quando entra o cliente, caramba, mais um, puxa vida, vou ter que parar aqui meu programa, meu TikTok, meu sei lá o quê, meu jogo, né? Olha, irmãos, vira vício. As pessoas já começam a medir, elas não querem mais fazer o que é preciso ser feito. Aí, há coisas lícitas, então,
Tem malefícios? Sim. Tem benefícios? Sim. Há coisas lícitas, mas que não convém fazer. Nem se deixar ser dominado por elas. 1 Coríntios 6,12. Então, tem coisas que me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer, não é assim que o apóstolo Paulo fala? E nem ser dominado por ela, por coisas que não edificam. Aí você tem que selecionar. Algumas coisas podem, algumas coisas eu devo, algumas coisas não devo. Outros perigos da tecnologia. Você estará em contato com um grupo de extermínios. Já pararam para pensar nisso? Adolescentes assim, ó. É claro que é proibido, tá, irmãos? É claro que é proibido. Existem leis no nosso país que proíbem o adolescente ter rede social. Instagram, Facebook, que nós adultos temos. Tem que ter um mínimo de 18 anos de idade, tem que ser maior de idade. Agora, a maioria desses adolescentes aí, ó, tem Facebook, tem TikTok, tem... Aí, quer dizer, tem maturidade para filtrar como nós adultos temos? Não. Facilmente pode entrar no quarto, porque no seu quarto não precisa mais ir ao mundo. Ali você vê tudo o que você quer, o que pode e o que não pode. E detalhe, você entra em contato e às vezes mamãe e papai não sabem, mas são os responsáveis por terem permitido o Wi-Fi e por terem permitido abrir uma conta falsa, mentirosa, que tinha que ser levada a sério, não, quando tiver 18 anos, a lei permitir, aí você vai ter. Não, mas a mamãe e o papai querem se livrar do peso, quer se livrar do peso. Ah, não, fica aí com o teu Facebook aí, e entra aí, fica aí. Aí vai se alimentando de tudo quanto é coisa ruim que não sabe discernir, e às vezes entrando em contato com estupradores, às vezes com pedófilos, que está lá conversando, e às vezes se fazendo de coleguinha ou colega masculino ou colega feminino para o mesmo sexo, para poder extrair informações, e são pessoas que estão aí em grupos de extermínio, venda de órgãos, existe, irmãos, tá? No mundo inteiro. Aí, fulano sumiu, não se sabe como sumiu. Se tivesse uma investigação afinco, veria o que aconteceu se essa pessoa não estava envolvida com alguma conversação. Alguma coisa aconteceu. Aí acontece isso que acontece em algumas escolas, já no Brasil aconteceu, né? Pessoas entram para exterminar. Então, aqui ele diz aqui, ó, você estará em contato com um grupo de extermínio, grupo de terroristas, grupo de suicidas. Grupo de suicidas, lembra que teve, acho que era a Baleia Azul, né? Que fazia as jovens se suicidarem. Agora, esses adolescentes se suicidavam através do chamado Baleia Azul. Na época, acho que era do Orkut, não sei se já era o Facebook. Aí do Baleia Azul, né? Aí o que acontece? Como esses adolescentes sabiam se eles não deviam ter conta digital? Como eles sabiam? Quem foi o responsável que abriu uma conta lá? Ele teve que colocar lá a idade, tudo direitinho, não é? Data de nascimento. Então, a maioria desses adolescentes nossos aí já estão com 20 anos, 21. Não estou dizendo da nossa igreja, não. Estou dizendo lá, na conta, né? A data de nascimento está lá em cima. Olha, irmãos, aí vem aqui, ó, grupo de anarquistas, de baderneiros, grupos de pedófilos, jogos violentos, que mexem com a cabeça dos internautas, principalmente crianças e adolescentes. Quando é a tecnologia, vamos dizer assim, na televisão, você tem um controle. Você tem um controle. Eu já disse aqui que lá em casa sempre teve uma televisão só, na sala, uma televisão. Então, se as crianças quisessem assistir Galinha Pintadinha, é Galinha Pintadinha o nome? Então eu assistia Galinha Pintadinha. Entendeu? Até hoje, o Arthur, ele tem a casa dele, mas ele desce. E quando ele está lá em casa, que vai assistir a parte dele,
Aí ele assiste os desenhos, eu assisto o desenho com ele. Entendeu? Então, quer dizer, uma televisão só da sala. Sempre foi assim. Nunca coloquei uma no meu quarto para não dar essa oportunidade de as crianças ir para o quarto. Eu quero uma também no meu quarto. E a gente não ter como dizer não. Para dizer a verdade, tem 2 televisões lá em casa. Uma que era no quarto, que era da minha sogra, que ela, quando faleceu, já tem uns 10 anos já? Não, tem uns 7, né? 7 anos, mais ou menos. Quando é que nós usamos aquela televisão? Está lá. Acho que ela tá ruim já, né? Deu até problema. O cara falou, essa televisão ficou tanto tempo desligada que não está nem mais funcionando, né? Então, por quê? É só a da sala. Nós usamos. De maneira que não tem Ana assistindo uma coisa e eu outra, a gente assiste a mesma coisa. Quando desliga, vamos dormir junto, nada de um ficar para trás do outro, nada disso. Nós sempre fomos disciplinados assim, né? Desligou, acabou, vamos lá, aí vamos dormir junto. Então, a gente assiste junto. Por quê? Porque, irmãos, e as crianças, nós conseguimos controlar. Agora, com a internet, quarto no mundo, televisão já estava, vamos dizer assim, já estava arruinando. Agora, com a internet, sozinho naquele quarto fechado, só Deus sabe o que rola ali dentro. Só Deus sabe. A gente não tem noção do que está acontecendo. Aí vê a criança começando a ter a tal de déficit de atenção na escola, as notas caindo. Aí vê a criança começando a ficar estranha com um pensamento suicida. O que é isso? Uma criança que tem tudo, que você dá todo o carinho, todo o que precisa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. As crianças hoje praticamente não apanham. Aí no nosso tempo apanhava e não se suicidava. Queria viver para apanhar mais. Olha só, aí hoje as crianças não apanham e querem morrer. Querem morrer, estranho, né? Não é uma coisa estranha. A gente apanhava e queria viver. Não, quero morrer não, quero viver. Amanhã estou aqui de novo para apanhar, né? Então, irmãos, olha só. Aí jogos violentos, irmão, começam com a cabeça, tá? Principalmente crianças e adolescentes, são captadas no subconsciente do cérebro humano, que nós não entendemos. Essa captação, essa mensagem subliminar é tremenda, irmãos. Se não fosse tão tremenda, por exemplo, uma empresa como Coca-Cola, Pepsi, a Ford e outras mais aí, Toyota, não pagariam milhões de dólares por uma propaganda de segundos, às vezes, num filme. Você já viu que, às vezes, no filme passa um flashzinho, a parte do carro assim que mostra o slogan da empresa, né? Ou então passa lá atrás alguém passando, aí passa lá Coca-Cola ou Pepsi. Fração de segundos. Por que eles gastam milhões nessa propaganda? Que aquilo entra na mente. E a pessoa está ali, de repente, vê lá Coca-Cola. Que vontade. Vou lá na geladeira ver se tem alguma coisa. Aí. É uma coisa tremenda, irmão, subconsciente. Então, tem que tomar muito cuidado. E o perigo da compra de objetos ou aparelhos pela internet, onde empresas são fantasmas e dão promoções, e as pessoas, no afã de conseguir aquilo que eles mais queriam, investem em consórcios, planos de viagem, equipamentos que são verdadeiras ciladas para atrair os incautos e inocentes. Tem isso também. E agora, a tecnologia e a iniquidade, o comentarista fala. Iniquidade, no grego, é anomia, que significa uma condição daquele que não cumpre a lei. Então, o iníquo é uma pessoa que não cumpre a lei. Tá? No português, seria iniquidade, caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é contrário à equidade, que é a retidão. A tecnologia é uma ferramenta formidável, só que não sabemos utilizá-la ou tirar proveito dela no dia a dia, o que acaba trazendo mais malefícios do que benefícios. Aí os embaraços do pecado e os pecados nos rodeiam, que não vamos comentar. Quer dizer, que o comentarista lembra, os embaraços do pecado e os pecados nos rodeiam. Tá aqui ao nosso redor. Então, você quem tem que tomar cuidado com a sua vida. E a tecnologia não vai te obrigar, mas vai facilitar, vai abrir várias portas que você pode facilmente pecar. Quantos casamentos se desfizeram por pessoas que
começar um relacionamento extraconjugal através da tecnologia. É até uma coisa, não sei se é o comentarista que fala aqui, não lembro agora, né? Mas que eu vou falar, talvez seja, que eu, vamos dizer, pode ser aqui, pode ser lá na frente, que algumas coisas ele fala em outras lições posteriores, vindouras ainda. Mas, por exemplo, uma pessoa, não estou querendo tacar pedra e nem colocar intriga não, tá, gente? Nem colocar, não quero dar faca na mão de ninguém para brigar, não. Agora, uma pessoa que tem o seu aparelho eletrônico, como Ana e eu temos, cada um tem o seu. Aqui nós temos, cada um tem o seu. Mas aí ela não pode saber minha senha. Está fazendo o que com o meu celular? Essa senha que eu tenho aqui de bloqueio, irmãos, é caso eu esqueça por aqui e tal, aí alguém vai fuçar, então não precisa saber. Agora, esconder a senha dela ou ela esconder de mim, tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa errada. Irmãos, que isso? Não tem nada aqui que me comprometa. Eu acredito que não tem nada no dela que a comprometa. Então, de vez em quando eu pego o celular dela, ela pega o meu, não quero saber não. O meu está lá na carga, aí eu pego o dela mesmo. Que é meu também, pô. Tudo é nosso. Até o chip dela é no meu CPF. Então, tudo é nosso. Aí, olha. Mas, irmãos, não tem nada que nos comprometa. Então, tem alguma coisa errada. Aí a pessoa fica escondido lá no banheiro para poder conversar alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Isso aqui não é para atrapalhar a sua vida, é para te ajudar. Para te ajudar. Então, você tem isso aqui. A tecnologia, hoje é uma bênção, mas é para te ajudar, não pode atrapalhar seu casamento, sua vida profissional, sua vida, de modo geral, de comunhão, né, ou de relacionamento interpessoal. Tá? Tem que te ajudar. Aí a tecnologia é iniquidade. Agora, olha, é uma forma, a tecnologia, de oferecer produtos, prazer e distrações. É 2.2, né? A sensualidade, a pornografia, o sexo virtual, tudo é altamente viciante e coloca as pessoas dependentes. Pessoas estranhas que seduzem os incautos e inocentes, causando um estrago difícil de correção. As pessoas usam perfis falsos e levam muitos a confiar em pessoas que nunca viram e não sabem nem quem são. Nunca viram, não sabe quem são. Ah, minha amiga lá do Japão. Quem é a amiga do Japão? Nunca viu, você nem sabe com quem está falando. Nem sabe com quem está falando, nem sabe com quem está conversando. Aí fica envolvido ali numa conversação e as más conversações corrompem os bons costumes. Então você precisa tomar muito cuidado. Agora, dá para a gente viver sem? Não dá, irmãos. Hoje o nosso meio de comunicação, os grupos da igreja, grupo do trabalho, empresas, eu faço pedido por aqui, ó, eu faço pedido por aqui, eu faço pagamento se for preciso. Então, tudo é mais rápido hoje, tudo é mais rápido. E o mundo está veloz mesmo. O mundo está veloz. A ciência se multiplica, né? Então, olha, porém, tem que tomar cuidado. A iniquidade entra em casa pela porta da sala. É o 2.3 aqui, ó. A velocidade das informações e as transformações tem tirado o sossego de muita gente, não pelas coisas boas que apresentam, mas pelo uso inadequado e fora dos princípios e padrões bíblicos, tanto dos pais quanto dos filhos. Assim, aqui mesmo, ó, que ele fala. É que eu leio tanta coisa ao mesmo tempo, que às vezes perdidinho, né? Os segredos entre o casal nas redes sociais geram desconfiança. Ó, as senhas e bloqueios dos aparelhos entre os cônjuges não pode ser uma coisa normal se eles não têm nada a esconder. Não pode. Entendeu? Ela, de repente, ela não sabe a senha do meu Facebook, mas eu sei a dela. Entendeu? Mas por que ela não sabe? Porque não gravou. Mas eu sei, mas está lá.
Não tem, irmãos, com que esconder essas coisas. Então, olha, observa, os vícios, olha, nas redes sociais, a falta de discrição e as postagens vulgares, que crente às vezes não vigia. Lembra quando eu falei? O crente hoje, as moças, elas estão grávidas, aí elas são assediadas a fazer um álbum da sua barriga. Nunca existiu isso, irmãos. Nunca existiu. As mulheres usavam o vestido normal, tudo direitinho, barriga escondidinha. Aí não, aí a crente sai lá, nua. Sai nua, irmão. E o marido lá do lado ainda fazendo pose. Que é isso, irmãos? O que está acontecendo com esse povo que vai para o céu? Ei? Aí, olha, irmãos, postagens inadequadas. Por exemplo, você vai fazer o seu passeio, quer postar alguma coisa? Posta uma coisa normal, uma coisa decente. Agora, tem pessoas que são indecentes, irmãos. Tem pessoas que são indecentes. Aí posta indecente lá na praia, posta indecente num passeio cultural, posta, às vezes, diversas coisas que é incabível, sabe? A nossa mente. Faz uma postagem natural, alguma coisa. Eu não sou de postar muita coisa, né? Eu não sou de postar, acho que eu não posto quase nada praticamente, né? Então, eu ando por aí, mas não posto. Às vezes apareço aí em alguma igreja pregando que alguém fotografou e tal, aí vai lá e posta. Mas eu não sou assim muito chegado a postagens. Não faço postagem. Estou jantando aqui, fotografar o prato. Negativo. É para mostrar que estou comendo camarão. Aí eu fico, e o irmão que não pode comer? Então eu não vou fazer isso com o irmão, né? Aí, agora, irmãos, olha só. Não, irmãos, não exponha os segredos, né? Não exponha o seu cônjuge nem a sua família nas redes sociais. Não exponha. Nem aquilo que você acha que é bom. Esse maridão que eu tenho, né? Me traz até café na cama. Aí está aquela lá que está infeliz e fala, eu queria ter um marido como esse. E vai lutar para ganhar o teu marido. Vai lutar para ganhar teu marido. E você vai perder, porque Deus não vai te abençoar, não vai te proteger, porque você quem não está vigiando. Irmãos, faça tudo com decência, com ordem, viva a sua vida. É um aniversário, poste o aniversário. Agora, nada de ficar postando. Aí o marido chega e te dá uma geladeira nova, daquela que era do teu sonho. Você vai e fotografa a geladeira. Aqui que meu marido me deu de presente. Melhor marido do mundo. Aí a outra que está lá e fala assim, esse meu marido desgraçado, ele só me deu aquela geladeira do brechó. Ainda tem que descongelar ainda. Aí fica o quê? Eu queria ter um marido como esse. É assim, irmão. O mundo é mau, irmãos. O mundo jaz no maligno. Satanás só espera uma brecha para trabalhar. Então, não dê essa brecha a ele. Olha, alguns segredos pertencem ao casal e à família e não podem ser publicados. Não pode. Preserva a sua vida. Ninguém precisa saber da sua vida. Você viu alguma postagem minha aí, de onde eu fico quando eu dou o meu passeio no Natal? Eu não posto. Aí deixo os invejosos morrendo. Quem quiser, vá para o joelho, para a oração, para ver se Deus dá a revelação. Entendeu? Sobe o monte para ver se Deus vai dar a revelação, né? Mas, irmãos, tem coisas, irmãos, que não há necessidade, tá? Então, olha, devemos nos abster de toda espécie de mal e também da sua aparência. Toda espécie de mal e da sua aparência. Agora, vamos para o último aqui que nós vamos encerrar. Família e dever com a terceira idade. São considerados terceira idade todos aqueles que completam 60 anos. 60 anos. Então, eu sou terceira idade. Eu estou na melhor idade. Então, terceira idade. Olha, a velhice, irmãos, entendam bem, nós estamos na terceira idade, não é para você ficar se sentindo um velho, acabado, negativo, né?
É agradecer a Deus. Aí o João falou, eu estou com 60, vai fazer 66 domingo, né, João? 66, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Só não agradeça quem já tiver com raiva, eu queria ter morrido com 50. Aí tu não agradeça não, mas tu quer viver, então agradeça a Deus. Agora, irmãos, olha, dentro dessa terceira idade, a velhice, ele diz aqui, não é sinônimo de caduquice, nem inutilidade. Você não vai ficar comparando-se a uma pessoa que tenha 20 anos de idade em força física. Não vai. Agora, eu não posso, irmãos, assim, eu não me troco por um de 20 em questão de força física. Não é essa a questão. Eu tenho que respeitar a idade do de 20, que eu também já tive 20, mas ele tem que respeitar a minha idade, que se Deus permitir, ele chegará também. Agora, eu não posso ficar me achando um velho, um caco. Também não é me achando novo, não. Que o velho vestido de novo é ridículo, irmão. Já falei isso aqui várias vezes, né? Já falei várias vezes. Tem esses garotões aí, irmãos. Que é isso? Esses velhotões, eles pensam que são garotos, irmão. Tá de brinquinho, cabelinho, rabo de cavalo. Tá todo assim, aquela calça apertadinha, com a boquinha desse tamanho. É uma coisa estranha, irmãos. Só Satanás para dizer que ele é bonito. Só, porque ninguém mais vai achar. Aí, olha, irmãos, o que acontece aqui, ó? Você, então, olha, não é caduquice nem inutilidade. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então, eu tenho que fazer, e o próprio Deus faz isso, irmãos. As minhas atividades, ou as nossas, vou usar a Ana aqui, que a gente sempre trabalhou junto, as nossas atividades hoje são diferentes de quando nós começamos. O próprio Deus muda, porque nós não temos mais estrutura física para algumas atividades que nós tínhamos antes. Lembra que já falamos aqui? Num domingo nós fazíamos 3 cultos ao ar livre. A gente ia para a igreja de manhã, aí à tarde fazia 3 cultos relâmpagos ao ar livre no domingo. Ainda ficava para a escola dominical à tarde e ainda ficava para o culto à noite. Eu não tenho mais força para isso. Se eu vier um culto ao ar livre, tem que dar graças a Deus, né? Tem que dar graças a Deus. Então, irmãos, o próprio Deus ele diminui as nossas tarefas. Nos envolve com outras tarefas que sejam mais leves um pouquinho, mas para nós nunca deixarmos de dar fruto. Você tem que dar fruto. Não se sinta um velho acabado, desprezado. Ninguém despreze a sua velhice, né? Agora eu transliterei a palavra de Paulo a Timóteo. Ninguém despreze a sua mocidade. Ou seja, não deixa que uma pessoa despreze você porque é jovem. E não deixe uma pessoa desprezar você porque é velho. Você tem frutos ainda a dar para o reino de Deus, de forma diferenciada do novo. Agora, se o novo negar, aí Deus levanta a força em você para você fazer o que o novo deveria fazer, tá? Então, olha, compreensão da família em relações idosas. Irmãos, é preciso entender. Você que tem um idoso em casa, você que já é idoso, aí o mais novo vai cuidar de você. Então, ó, é preciso entender que os idosos da família viveram em outra geração. Às vezes as pessoas dos mais novos aí não têm mais paciência com os idosos. Meu pai é velho, meu pai é quadrado, não entende nada, né? Mas nós vivemos em outra geração. Nós somos do século XX. Nós somos do século XX. Vocês nasceram no século XXI. Mas nós não, nós somos do século XX. Eu sou do século passado. Então, olha, é preciso entender que os idosos da família viveram em outra geração. Os usos, costumes e tradições eram outros, tá? A velhice rouba a visão, a audição. Vai tirar um pouquinho, os órgãos vão falindo, né? Então, a visão diminui, a audição. Aí, olha, a memória, por isso que a gente tem que estar sempre tomando um clorela. Clorela. No tempo que a gente era garoto, era fosfosol, né? Hoje é clorela, né? Aí, ó, eu tomo, tá? Todo dia clorela. Tomo todo dia, meu irmão. Posso ficar caduco? Como é que eu vou pregar a palavra do Senhor caduco, gagá? Eu tenho que cuidar da minha memória, né? Então, olha, irmãos, a velhice, olha,
coordenação motora, as forças físicas, a beleza plástica. A velhice toma tudo isso. Toma tudo isso, irmãos. Alguns idosos ainda possuem um excelente potencial que poderá ser aproveitado, mas precisam de oportunidades e incentivos. 80 anos de idade, eu vi pastor Gilberto Malafaia, que hoje é saudoso, né? Ele tinha uns 83 anos de idade, Ana estava lá, eu acho que estava no dia que ele deu uma palavra na convenção, em Madureira. Não, acho que foi só eu, o pastor Iris e o pastor Paulo Furtado, né? Aí ele deu uma palavra, ele já estava jubilado, 80 e poucos anos, e deu uma palavra lá firme, firmeza mesmo. Aí ele disse assim, eu só peço a Deus uma coisa, que nunca me tire a oportunidade de poder pregar a palavra. 80 e poucos anos. Já era pastor presidente? Não, já estava jubilado, estava descansando, mas estava lá ativo. Você vai a Madureira, na sede, tu encontra o pastor Dirceu Benedito de Paula lá, tu pensa que ele está lá caído assim, lá numa cadeira, escorado? Não. Ele está em pezinho lá, dirigindo o culto. Não é mais pastor presidente, já está jubilado há alguns anos, uns 10 anos pelo menos, mas está lá, ó, ativo, dirigindo o culto, prega a palavra, canta os louvores. Ah, totalmente ativo. Como o nosso pastor Iris, que o João citou, 94 anos. Você viu ele aqui pregando, ainda com 93, né? Você viu ele aqui pregando. E se ele tivesse aqui no Rio, teria pregado aqui no mês de oração, com 94 já. Então, olha, 94 anos, está aí pregando a palavra do Senhor. Está ativo ainda. Agora, tem a força que tinha há 30 anos atrás? Não tem, irmãos, não tem. Mas a mente, a fé, a espiritualidade continua a mesma para a glória de Deus. Então, olha, os jovens têm que ter paciência. Um cristão não abandona seus familiares idosos, mas dá-lhes a devida atenção. A família deve ser a principal instituição em cuidar dos seus idosos. Não é a igreja, não é o asilo, é a família. E o idoso precisa ser ouvido e se sentir importante, precisa ter um lar acolhedor. Precisa ter um lar acolhedor, precisa ser ouvido, porque cada um tem um aspecto. Tem um aspecto. E ele vai repetir histórias, irmãos. Quando eu ficar mais velho, se eu estiver aqui, eu vou ficar repetindo história. Aí você tem que ter paciência e falar, Senhor, tem misericórdia. Levanta ele, leva ele daqui, né? Então, a compreensão dos próprios idosos. Mesmo que a vida não lhe tenha proporcionado, agora para nós, tá? Mesmo que a vida não lhe tenha proporcionado todos os seus sonhos, ela é um dom de Deus, um presente dado por Ele. Por isso, seja grato. Ah, eu sonhei isso. Não é para eu lamentar. A vida é um dom de Deus e eu devo agradecer pela vida, não pelos presentes, pela vida. Então, você está vivo, agradeça a Deus. Deus não gosta de murmuradores, pessoas ingratas, né? Agora, irmãos, a longevidade vem de Deus. Isso aí não está em nós, não está no médico, não está na medicina. Você pode se cuidar, pode se cuidar e deve se cuidar, mas a longevidade vem de Deus. Quantas pessoas se cuidaram aí, eram atletas, viviam correndo, malhando e morreram. E você está aí ainda. Se arrastando, mas está. Subindo escada, se arrastando, né, irmão Orlando? Mas está aí. Ainda come pastel na cantina. Então, isso é vida. Irmão, dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Deixa quem quiser morrer, morrer. Vai dando glória a Deus pela sua vida. Então, olha, irmãos, a terceira idade pode se tornar para uns um pesadelo. Então, depende do velho. Para uns é um pesadelo. Agora, mas para outros, uma etapa para aproveitar ainda mais os momentos de felicidade. Ah, chegou o meu momento. Terceira idade ali, ó, para uma certa pessoa que está aqui dentro, faz trilha, irmãos. Eu não tenho coragem de fazer trilha. Não tenho coragem de fazer trilha, mas tem uma pessoa aqui dentro que faz, né? Faz trilha. Então, a terceira idade.
despertou uma oportunidade, eu vou viver, vou olhar a paisagem, vou fazer trilha. Agora, eu não tenho coragem, mas cada um tem um jeito de viver. Agora, importante, irmãos, é não se entregar, não ficar enfurnado na questão da tecnologia e viver a vida. Aproveitar os momentos que Deus tem lhe concedido nesta terra, que são poucos. Então, é preciso envelhecer com sabedoria, não sendo uma pessoa ranzinza. Não tem pior do que um velho ranzinza, irmão. Esse é velho mesmo. Qualquer pessoa, irmão, não é a questão da idade. Não é a questão da idade. Mas quando tu vê um camarada que é novo, mas ele é ranzinza, aí você já acha que, esse velho é nojento. Porque aí as pessoas já começam a se afastar dele. Aí a velhice torna para ele um peso. Agora, quando é uma pessoa legal, quando é uma pessoa risonha, uma pessoa grata a Deus pelo dom da vida, irmãos, todo mundo quer se aproximar, todo mundo quer, e as pessoas ainda ficam pedindo a Deus para prorrogar o tempo dele na terra. Se esse velhinho for embora, a gente vai ficar com saudade, não é assim? Agora, quando é um ranzinza, irmão, pode ser bem mais novo. Aí tu já está... É que não pode fazer essa oração assim, mas tu já está pedindo, Senhor, leva logo para esse crente ranzinza, né? Que Deus não quer ranzinza lá no céu também. Então, olha, é preciso ter cuidado, irmão. Pessoa ranzinza, turrona, rabugenta, reclamadora, iracunda. É preciso ter cuidado com a ociosidade, não entregar os pontos como se já estivesse morto. Mesmo em pequenas proporções, é possível desenvolver tarefas. É possível. Vai varrer um quintal, vai no sacolão. Precisa, irmão. Não vai dormir no ponto, não. Meu sogro, com 92 anos, morreu com 94. Com 92, ele ainda passava lá em Éden com um carrinho de feira. Ia lá no mercado, 15, vamos colocar assim, nos passos dele, cerca de 30 minutos a pé. E voltava do mercado para casa. Pensou que ele se entregou? 93, ficava brincando de bola com o Jonatas no quintal. Aí, quando deu 94, também caiu de uma vez só e não acabou, né? Aí, morreu. Mas porque Deus já tinha... dei vida demais desse velho aí, vou tirar logo. A compreensão da responsabilidade dos idosos, irmãos. Os homens idosos devem ser sábios. Para nós agora, irmãos, não tem pior coisa do que um velho idoso bobão. Conversa fiada, xingando palavrão. Que é isso, irmão? Que é isso? Você tem que ser exemplo dos mais novos, né? Não é a questão só de ser crente, não. Crente não xinga, de um modo geral, não xinga palavrão. Mas aí fora, irmãos, evita. Você tem que ser exemplo para aquela pessoa que está ali, mais nova. Então, olha, os homens idosos devem ser sábios, respeitáveis, sensatos, constantes e sadios na fé. As mulheres idosas, elas devem ser sérias no seu viver, como convém às santas. Devem ensinar as mais novas a serem prudentes, sensatas e boas donas de casa, submissas a seus maridos. Mestras do bem, devem ser mestras do bem, professora das mais novas, ensinando-as que deverão amar os seus maridos e filhos. Ser conselheiro dos mais novos, os idosos, olha, pela vasta experiência adquirida, dar testemunho de vida para a sociedade, servir de exemplo para os filhos, netos e bisnetos. Então, nós, velhinhos, Ailton não, Ailton é garotão ainda, né? Mas não vem com aquela roupa de garotão aí. Irmão, tem uns pastores aí que estão chegando a ser ridículos, né? Eles estão se vestindo como um garotão em cima de um púlpito, calça rasgada, é o sapatênis, né? Não, nada contra o sapatênis, não, tá? Mas calça rasgada, sapatênis, camisinha mamãe tô forte, o que é isso, gente? Ele tem que dar exemplo, irmãos. Ele tem que assumir a velhice como uma coisa boa. Uma coisa boa. Foram etapas da vida. Aliás, a velhice é uma juventude que deu certo. Porque eu podia ter morrido novo, mas estou velho. Então, eu tenho que assumir essa velhice e ser considerado como uma pessoa sábia, entendida, porque a gente espera que uma pessoa idosa... Irmão, tem um velho que eu conheço, eu até parei de puxar assunto com ele. Pensa num camarada que só fala besteira.
Aí eu penso assim, pô, esse velho quando era garoto, como é que devia ser a mente dele? Só fala besteira, velho. Não tem uma coisa que preste. E eu não sei porque Deus mantém ele na terra. Sinceramente, eu não sei. Eu penso assim, já devia ter morrido essa praga. Porque, irmãos, não tem uma coisa que fale que aproveite. Seja sábio, irmãos. Soma todos os conhecimentos adquiridos, essa experiência de vida, e apresenta alguma coisa que seja útil à sociedade. E deixa um legado, pelo menos para seus filhos, netos e bisnetos. Então, olha, a tecnologia, em conclusão, é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição em nossas vidas. Nós somos responsáveis pelo uso que fazemos. Cuidar dos idosos é uma semeadura que fazemos para colher os frutos mais tarde. Então, irmãos, você que é jovem, olhe os idosos com mais respeito. Você que é idoso, não menospreze a juventude, mas também não menospreze a sua velhice. Não menospreze, mantenha a tua postura. Você será exemplo para outras pessoas, tá? Você será exemplo para outras pessoas. Então, mantenha a sua postura, seja fiel ao Senhor, seja coerente com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, seja grato ao Senhor pela vida que você tem, mesmo com a dor aqui ou outra ali, tá? E a família, na próxima lição, aí você verá, é uma obra em constante edificação, constante construção. Nunca para, né? Então, vamos ficar de pé, vamos fazer oração.